Olá, gente. Boa tarde. Vamos começar a nossa live de hoje. A gente começou essa série de lives na semana passada. A gente começou com uma conversa com o Guilherme Cavalcante, que foi fundador da Ares, né? Faz parte da nossa Assembleia de Fundadores, né? Foi a pessoa que coordenou o projeto, né? O Plano Recife 500 anos. E foi o responsável pelo seu lançamento e entrega ao poder público, né? Ele teve a oportunidade aqui no nosso papo de falar um pouco sobre a história do plano, como é que o plano aconteceu, como é que ele foi elaborado, como foi a participação, como foi a própria o próprio nascimento da Ares, né? A Agência Recife para Inovação e Estratégia. Então, foi uma conversa muito rica, né? E a partir de hoje a gente entra numa nova etapa, vamos chamar assim. A gente vai começar a mergulhar um pouco mais no conteúdo do plano, no que é que o plano traz para a gente em termos de projetos, o que é que o plano traz para a gente em termos de caminho. Serão algumas semanas, né, sempre às quartas-feiras, como eu já falei, quarta-feira às 17 horas. A gente vai estar aqui para bater esse papo, 40 a 45 minutos, para a gente ir aprofundando, né, e começando a debater cada um dos temas que a gente tem lá no Recife 500 anos. O Recife, o REC 500, ele traduziu o desejo do recifense, né, de que cidade era a desejada e talvez mais até a necessária que a gente tivesse em 2037, quando a nossa cidade completa 500 anos. Esse conteúdo, né, o que está dentro desse plano, ele está traduzido em 6 grandes transformações, em 62 projetos, em 17 caminhos estratégicos. A gente ainda vai ter a oportunidade de falar dos projetos, das grandes transformações, mas agora a gente vai focar nos caminhos estratégicos e nas próximas 17 semanas a gente sempre vai estar aqui para conversar sobre cada um dos caminhos estratégicos, trazendo sempre uma pessoa que tem aderência com aquele tema, um especialista, uma pessoa que enfim, que está no dia a dia do tema, do projeto, enfim, do caminho estratégico, para a gente enriquecer mais ainda esse debate aqui semanal. Além dessa questão da gente, do planejamento de longo prazo, de sermos os guardiões desse planejamento, responsáveis pela sua implementação, responsáveis pelo acompanhamento da execução do plano, a Ares também se propõe a criar ou a executar projetos que a gente chama de antecipação de futuro, né? A gente tenta materializar algumas ideias, algumas propostas que estão no plano, estão alinhados com o plano Recife 500 anos, trazer ele para a realidade, executá-los como forma de mostrar à sociedade e ao poder público a viabilidade de algumas alternativas inovadoras, algumas alternativas que no dia a dia da cidade ou até no dia a dia do trabalho e da entrega do serviço público não é possível fazer. Então assim, a gente se propõe também a fazer algumas entregas importantes para a cidade, além de sermos os guardiões do Recife 500 anos. Ou seja, a gente tem um plano que a gente consegue e tenta materializar no dia a dia e atualmente não esperando apenas para 2037 para que as coisas aconteçam. E um desses projetos é o projeto City Nova, né? O projeto City Nova é um projeto desenvolvido por nós, né? Em linha, claro, sempre com o Recife 500 anos. É um projeto direcionado à promoção de sustentabilidade nas cidades brasileiras por meio de tecnologias inovadoras, protótipos sustentáveis, que são os cenários de antecipação de futuro, planejamento urbano integrado. O City Nova ele é financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, né? A sigla em inglês chama-se GEF. É realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e aqui em Recife ele é executado por nós, pela Ares, em parceria com o Porto Digital. E também existem outras iniciativas dentro desse mesmo, financiados pelo mesmo fundo lá em São Paulo e em Brasília. São parceiros nossos também na execução desse projeto. E a ideia desse projeto, City Nova, é entregar diversos produtos, todos eles relacionados com a questão da resiliência ambiental, com destaque para os planos setoriais, por exemplo, de adaptação às mudanças climáticas. Em Recife a gente vai ter planos setoriais em 4 ambientes ou 4 setores que a gente ainda vai definir, né, de forma que
a gente possa entregar à cidade, entregar à sociedade e a essas localidades especificamente, de que formas eles podem se adaptar e enfrentar melhor a questão da mudança climática, que certamente, e aí são estudos e, enfim, matérias e científicas que indicam que a gente sim vai ser uma das cidades no mundo. A gente conhece o quanto a gente é uma cidade de águas, então uma das cidades do mundo que mais sofrerá a questão das mudanças climáticas, né? A gente vai ter um efeito muito grande sobre isso, a gente precisa se preparar para esse momento. Outro produto do City Nova é um barco solar. A gente está, inclusive, teve uma reunião hoje à tarde sobre o modelo de negócios, tal. Estamos desenvolvendo esse produto. O projeto executivo foi contratado, também está sendo desenvolvido do barco. É um barco movido a energia solar que fará a travessia das pessoas entre o Parque do Caiara, ali na Iputinga, e o parque próximo ao Parque da Jaqueira, lá na Jaqueira, ali no Parnamirim, no Museu Murilo Lagreca. Então, vai integrar essas duas áreas através de um modelo sustentável de transporte. Existe a demanda para isso, então a gente está trabalhando na perspectiva dessa demanda entre esses dois locais. E vamos também ainda em 2021 entregar esse outro produto. Quando a gente fala aí de duas estações, dois pontos, né, lá na Iputinga e lá no Museu Murilo Lagreca, ali próximo ao Plaza Shopping, a gente também está falando da urbanização de duas margens do Rio Capibaribe, dentro do projeto do master plan, vamos chamar assim, do Rio Capibaribe, do Parque Capibaribe. A gente já vai entregar à cidade duas áreas urbanizadas, e uma dessas áreas lá na Iputinga também terá incluída no projeto os jardins, um projeto chamado Jardim Filtrantes, que vai tratar a água do Canal do Cavoco com uma técnica totalmente natural, baseada 100% na natureza. E essa água será entregue ao Rio Capibaribe, será despejada no Rio Capibaribe com a qualidade ideal. A gente vai poder também ter mais uma solução inovadora, comprovada, entregue à sociedade, entregue à cidade do Recife, para que isso tente ser replicado na cidade como um todo. Então são alguns dos projetos que a gente vem desenvolvendo. Essa questão, por exemplo, do barco solar e dos jardins filtrantes, como tudo que é feito dentro do projeto City Nova e em certa medida nos projetos da Ares, permite a aproximação da sociedade com a educação ambiental, aproxima a sociedade até do próprio rio, né, que é um elemento importante da natureza que existe nas nossas cidades, né, gera uma sensação de pertencimento, de cuidado com o rio. Então isso é algo que a gente precisa também desenvolver na população. Então, o tema de hoje, como já deu para perceber, é resiliência ambiental. A gente está falando, o tema é ligado ao meio ambiente. A resiliência ambiental é um dos 17 caminhos estratégicos do Plano Recife 500 anos. E para conversar com a gente sobre esse tema e tudo que está ligado a ele, hoje em dia a gente tem inclusive uma pandemia, né, que em certa medida está ligado à questão sanitária, de saneamento, de oferta de água também, pelo menos a contenção desse vírus envolve a questão da oferta de água. Então a gente convidou hoje um especialista no tema, Simone Souza. Entre outras coisas, Simone é doutora em tecnologia ambiental, é conselheira do Conselho Estadual do Meio Ambiente, foi presidente do CPRH, tem um vasto currículo aí na área ambiental, e vai poder, acho que, enriquecer muito o nosso debate sobre o tema. Então eu vou convidar a Simone, vou achá-la aqui para a gente... Ela já está aqui. Simone deve estar entrando. Pronto, chegou. Simone, seja bem-vinda à nossa live semanal. Simone, além além do currículo dela que eu coloquei aqui de maneira muito sucinta, né, muito maior do que isso, mas eu também nós temos o prazer na área de tê-la como nossa conselheira. Então, Simone é uma pessoa também que está ligada ao nosso dia a dia enfim, conhece bem a nossa história, a nossa realidade, e dá, né, a nós uma contribuição muito grande no nosso trabalho. Então, Simone, para a gente começar essa conversa, talvez você pudesse aí
contextualizar o que seria resiliência ambiental, a conexão disso com os projetos que a área desenvolve, e aí depois a gente vai tocando outros temas aí que certamente a gente vai debater. Seja bem-vinda. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço o convite, né? É um prazer a gente participar desse tipo de live, desse tipo de webinar, para a gente repassar a experiência que a gente tem, também escutar várias experiências. Para mim está sendo muito interessante fazer parte do Conselho da Áreas, né? Que aí a gente tem no Conselho vários outros especialistas, então toda reunião é muito enriquecedora, porque cada especialista apresenta a sua visão. Então, eu agradeço essa oportunidade para dar uma visão ambiental, né, com foco no saneamento, que é a minha especialidade, como você esclareceu, eu tenho doutorado exatamente em tecnologia ambiental. Então, a ideia é eu apresentar esse viés e esse olhar para a resiliência ambiental, né, verificando exatamente a questão do saneamento, a questão da água, que tem tudo a ver, inclusive, com esses projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Tanto o barco solar como o jardim filtrante, tudo isso ele tá bem envolvido, né? Inicialmente, eu gostaria de dar o conceito de resiliência ambiental, né? A gente fala muito de resiliência do ser humano, inclusive nessa época da pandemia, eu acho que a gente está com uma resiliência muito grande, né? Precisa dessa resiliência. E a resiliência ambiental, em ecologia, é um conceito que diz respeito à capacidade de um sistema de recuperar o seu equilíbrio após ter sofrido uma perturbação. E isso é a qualquer nível. Pode ter sido uma perturbação na hora que a gente lança o esgoto sem ser tratado no corpo d'água. O corpo d'água ele vai ter a resiliência, sim, de se autodepurar e de tratar. Então, resiliência é essa capacidade, tanto resiliência, né, do ser humano, como a resiliência de ecologia, essa capacidade de voltar a esse equilíbrio. Então, esse termo resiliência, ele ganhou notoriedade, ele começou a ser mais debatido na década de 1970, por meio de um trabalho desenvolvido por um ecologista, né, do Canadá, Crawford Stanley, que ele descreveu exatamente a persistência da natureza em relação às mudanças no ecossistema. Que essa mudança tanto pode ser por motivos naturais ou por motivos antropogênicos em função da alteração causada pelo ser humano. Então, eu acho que isso dá para a gente ter uma ideia, né, do que seria essa resiliência ambiental. Eu não sei se você quer fazer alguma interrupção no meio ou você acha que é melhor eu continuar e depois você questionar. Como é que Não, você... fique à vontade, pode colocar o tema como você preferir. Eu tenho algumas questões aqui que a gente pode debater. Eu posso até começar com uma que eu acho que é bem pertinente. A gente recentemente teve aprovado lá no Congresso Nacional o marco do saneamento, o novo marco nacional do saneamento. E a gente sabe o quanto isso vai impactar nas cidades, especialmente nas pequenas cidades, né? Mas assim, falando de Recife, falando de uma metrópole, né? Que no caso do marco de saneamento, do ponto de vista do serviço, tende a ter um serviço melhor do que uma cidade do interior. Mas eu recentemente li numa matéria da revista Exame uma colocação bem interessante, porque o que é que eles colocam? Que como existe um risco inerente ao serviço, né, de oferta de água e saneamento, que ele é operado por monopólio, né? Você não escolhe, né, de quem você vai comprar água, ou a quem você vai entregar né, os seus dejetos, seu esgoto. Então, assim, é um serviço monopolizado e é um grande risco você ter um serviço monopolizado privado, né? É preciso de uma regulação muito efetiva. Você não tem como escolher, como eu falei. Então, a gente tem exemplos, inclusive, no mundo, e você certamente vai poder enriquecer muito mais essa informação, de cidades como Berlim, Buenos Aires e Paris, que privatizaram, né, o seu serviço de saneamento e água e tiveram que retornar de novo para o Estado. Essa informação está na revista Exame, porque, de fato, o monopólio desse serviço na mão do privado, nesse nível, de fato, complica muito a oferta de coisas básicas para a população, quando não a oferta, tarifa, essas questões que a gente conhece. Então,
A gente tem, né, no Brasil uma histórica ineficiência de controle do serviço público nos serviços. As privatizações e as agências de regulação, a Anatel, são muito recentes, né? A gente, inclusive, com algum histórico de gerência política nessas agências. Então, é uma relação muito frágil que precisa ser muito fortalecida para esse tipo de salto, né? Que a gente teria que dar. Então, queria que tu analisasse um pouquinho os riscos que estão aí inseridos nesse novo marco do saneamento. Esse assunto ele foi e ainda continua sendo bastante polêmico. A gente está envolvido na análise, né, inicial que teve vários projetos de lei em relação à alteração do marco regulatório do saneamento. A lei do saneamento, a última foi de 1997. Naquela oportunidade já definia que você precisava da universalização do sistema de saneamento. Saneamento, é bom a gente sempre frisar que não é apenas água e esgoto. Então, o marco regulatório do saneamento é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Porque quando se fala saneamento, só se pensa em água e esgoto. Mas esse próprio marco regulatório, ele também interferiu na drenagem, que é uma coisa que a gente nem observa tanto, mas a gente só percebe na hora que você tem chuva, que tem inundações, que é exatamente a falta de gestão no sistema de drenagem. Então, isso tudo ficou num bolo só, que foi no marco regulatório. Quem é a favor do marco regulatório, ele diz, olha, quem é contra é um absurdo. Mas eu acho o seguinte, que você tem vários aspectos para ser analisado no marco regulatório, que foi aprovado, que o presidente sancionou e que tem alguns vetos que estão sendo levantados pela Câmara dos Deputados para ver se veta essa alteração que saiu na lei assinada pelo Executivo. Então, uma questão que eu sempre levanto quando está se discutindo o marco regulatório, eu já venho analisando isso há uns 3 anos, que a gente acompanha toda a discussão do marco regulatório, é quanto a... Na verdade, eu acho que o marco regulatório ele tratou os desiguais igualmente. Tipo, você trata como se o Brasil fosse um só, as mesmas características ambientais que varia de região para região. Então, esse marco regulatório ele trata o Sul e o Sudeste do mesmo jeito que está tratando o Nordeste. Então, quando a gente tem em Pernambuco, né, uma região semiárida, que você precisa pegar água do São Francisco, e tem adutoras daqui de Pernambuco que tem mais de 1.000 quilômetros, 1.800 quilômetros. Então, como é que você vai tratar aquilo que você diz? Você vai tratar um sistema desse, né, que é 1.800 quilômetros, como é que você vai setorizar e atender determinadas regiões? Isso não foi discutido quando teve a aprovação do marco regulatório e tratou, volto a dizer, os desiguais igualmente. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, até na aplicação do próprio marco regulatório, até na capacidade da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, de fazer o acompanhamento disso. Eu tenho uma relação assim muito de conhecimento com a Alemanha e eu fui em Berlim discutir, inclusive, isso há uns 2 anos atrás, com a empresa pública que faz o sistema de gestão de Berlim. Então, toda a Alemanha, apesar de ser um país desenvolvido, o sistema de água e de esgoto é um sistema público, né? Também, volto a dizer, né? Você tem pontos muito positivos no marco regulatório, como a universalização, que ninguém em sua sã consciência vai achar que é ruim a universalização. Mas eu acho que esse marco regulatório ele não levou em conta essas diferenças e não levou em conta a capacidade de pagamento, aquilo que você disse, não levou em conta a capacidade dos órgãos como a ANA fiscalizar essas empresas, né? E, principalmente, a questão do monopólio. Porque tem muita gente que fez a seguinte comparação. Não, mas telefone era horrível antes. E depois que privatizou, ficou uma beleza. Agora, eu acho difícil você imaginar que você vai ter mais de uma rede de esgoto ou de água em frente à sua casa para você ligar.
diferente de celular, que você tem hoje várias empresas e é tanto do plano que você não sabe, você escolhe, né? Tem família, Vivo, não sei o quê. Isso eu não consigo vislumbrar no sistema de água de esgoto e nem de drenagem, entendeu, Marcos? Então, como é que você vai ter essa possibilidade de você escolher? Então, o sistema de água e esgoto, ele é naturalmente um sistema monopólio. Ele é monopólio pela própria natureza dele. Energia era, mas deixou de ser. Deixou de ser na época que se desenvolveu todas essas energias alternativas, né, de eólica, de solar. Então, você deixou de ser monopólio e você tem sim concorrência, tanto no sistema de telefonia como no sistema de energia, que eu não consigo vislumbrar num sistema de água, esgoto e drenagem, né? Essa é a preocupação que eu continuo discutindo em relação a esse marco regulatório. Perfeito. Bom, a gente tem que ficar vigilante aí, né, na nossa e atuarmos aí da maneira que nos couber aí com a nossa bancada para, enfim, para influenciá-lo de maneira positiva aí para a gente ver de que forma a gente melhora esse marco legal, né? Outra coisa, Simone, que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui, a pandemia, né, ela escancarou as enormes diferenças que existem entre ricos e pobres dentro de uma cidade, né? Uma cidade como Recife, uma cidade muito desigual. As grandes metrópoles são muito desiguais, né? A gente sabe disso. E a pandemia trouxe isso para a cara de todo mundo, né? Porque na hora que você coloca o ato mais simples de lavar a mão, né? Para poder, né, lavar a mão permanentemente, para poder conter a evolução do vírus e vai para uma periferia onde não há água, quer dizer, enfim, que proposta de combate à pandemia é essa que o Estado não provém, o Estado no sentido, né, mais amplo, não provém uma necessidade básica que é a água na torneira das pessoas. Então isso é uma coisa que talvez tenha tem um peso, tem tido um peso muito grande nesse mostrar as diferenças. E assim, a própria forma como a pandemia se espalhou pelo mundo, a própria forma como a pandemia apareceu, né, ela tem tudo a ver com a questão ambiental, com o equilíbrio do meio ambiente, né, assim, como o homem não sabe se relacionar com o meio ambiente e termina trazendo para si próprio, né, questões que trazem risco para ele. Então, eu queria que tu avaliasse tu analisasse um pouquinho essa questão da pandemia dentro do conceito aí da questão do meio ambiente e da questão sanitária também, claro. Uhum. Esse assunto é outro bem, bem interessante. Eu acho que você está pescando coisas muito relevantes, né? Toda vez que a gente falava em meio ambiente, eu acho que antes dessa pandemia, era que o ambiente a gente tinha que tomar conta para as gerações futuras. Não é mais geração futura, né? A gente tem que tomar conta do meio ambiente para a geração futura e para a geração atual, porque os problemas não são problemas que irão acontecer, né? Então, o aquecimento global vai inundar Recife, né? Não, essa questão da pandemia, ele mostrou que o problema e as interferências que o ser humano está causando ao meio ambiente, essas interferências estão atuando na geração atual, na nossa, né? Então, eu acho que esses últimos 6 meses de pandemia mostrou, eu espero, né, que as pessoas tenham essa consciência de que a gente precisa preservar e a gente precisa saber lidar com o meio ambiente atualmente. Apesar do meio ambiente ele ter sim a resiliência, né? Como eu digo, um corpo d'água ele pode sim se recuperar, se autodepurar, né? A gente está interferindo, né, de uma forma muito agressiva, né? E estamos sofrendo isso nesse momento. Tem um artigo muito interessante, que ele é inclusive de 2012. Ele é um artigo de Jim Robbins, cujo título é A Ecologia da Doença.
Quem tiver interesse em ver, ele é um artigo excelente, ele é de 2012, mas naquela oportunidade ele já mostrava a possibilidade de uma pandemia. Também não tem nada a ver com nenhum vírus que Bill Gates inventou, né? Isso foi um artigo científico que foi publicado no New York Times em 2012, que nesse artigo tem várias pesquisas de biólogos e de economistas usando exatamente a lógica e o entendimento do que é um serviço ecossistêmico, que se refere às muitas maneiras pelas quais a natureza preserva os seres humanos. Então, como é que as florestas filtram a água que a gente bebe, por exemplo? Como é que os pássaros e as abelhas polinizam as plantações? Então, tudo isso ele tem um valor tanto econômico como um valor biológico substancial. Então, esse artigo ele fala exatamente de uma pesquisa que teve um modelo de desenvolvimento de doença que mostrou que a maioria das epidemias, tanto AIDS como Ebola, como SARS, eles não aconteceram por acaso. Eles são resultado do que a gente faz para a natureza. Eu achei muito interessante que ele mostra o seguinte: 70% das doenças infecciosas que afetam os humanos são zoonóticas, isso é, têm origem nos animais. Outra coisa interessante é a seguinte, que mais de 2/3 deles são originários da vida selvagem. Aí por que é que eu levo isso? Na época que eu estava na CPRH, foi quando eu me deparei, com uma atribuição que era do governo federal, do IBAMA, mas passou para o Estado, que é cuidar de toda a fauna silvestre do Estado. Então, quem não sabe, mas a CPRH tem um CETAS, que é o Centro de Triagem de Animal Silvestre, que recebe por mês, Marcos, assim, mais de 2, 3 mil, às vezes chega a 4 mil animais que sofreram tráfico. Então, o tráfico de animais... Eu fui para a inauguração lá. Você foi para a inauguração? Pronto. Então, isso aí, eu estou falando de 4 mil por mês só em Pernambuco. E dos animais que se consegue pegar do tráfico. Então, o tráfico de animal silvestre só perde para o tráfico de armas e de drogas no mundo inteiro. Então, na hora que você mexe com isso, aí é o que esses cientistas definiram nesse artigo do New York Times, é a ecologia das doenças. E faz parte de um projeto denominado PREDICT, que infelizmente ele não conseguiu prever essa pandemia, que ele é financiado por uma agência americana, que mostra as alterações na paisagem, construção de estradas, ou abrir espaço para novas fazendas, nas florestas tropicais, como isso aumentou o espalhamento dessas doenças. Então, não é você simplesmente deixar a mata completamente intocada. Não é isso. Assim, é você saber utilizar, mas você ter essa preocupação exatamente com o ecossistema. Porque, volto a dizer, esses impactos não é para a geração dos nossos netos, é para a nossa geração também, para os nossos netos, mas é para a nossa geração, sabe? A gente, de fato, a gente enxerga essa questão do aquecimento global, que a gente sempre coloca como algo que trará consequências no futuro, mas isso está chegando na nossa porta, A gente sabe o quanto isso tem trazido consequências para a natureza e para as cidades, especialmente uma cidade como Recife, que é uma cidade historinha, uma cidade que é uma cidade que está no meio da água, Uma cidade que a água uma cidade que tem todas as questões, vamos dizer assim, é um território perfeito para sofrer as questões do aquecimento global, Porque se você tem enchentes, você tem água cortando a cidade inteira, você tem um mar, você tem uma área de morros que está sempre sujeita a deslizamento por conta de chuva. Então, assim, são muitas... e isso está muito ligado àquele produto que eu falei que a gente vai entregar, que são soluções e propostas para a resiliência desses 4 ambientes, de como
esses ambientes podem se preparar, né, na questão do aquecimento global. Porque quando a gente vê isso sendo tratado lá pelo G7, pelo G8, que firma um acordo de Paris, os presidentes dos maiores países do mundo, a gente acha que isso é algo que está na escala praticamente planetária, assim, nada que vá nos atingir, mas isso vai atingir a cidade, né? Então, e quando a gente vê o maior país do mundo, o país mais rico do mundo, né, tem um presidente que despreza o que foi vamos chamar, o acordo, o contrato que o país dele, quer dizer, o país dele é o povo dele, né? As pessoas americanas fizeram dentro de uma economia global para conter isso, é algo muito preocupante. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão do aquecimento, da questão de resiliência ambiental, de como esses ambientes tão vulneráveis do Recife, né, como especialmente morros e alagados, podem, de certa forma, do ponto de vista local, né, se preparar um pouco para essa questão, se, né, de fato, o mundo não atentar para isso e não levar o Acordo de Paris a sério, entre outros acordos que certamente terão que ser feitos aí. É outro assunto bem polêmico, né? Na hora, como você disse, que o presidente do país mais rico do mundo, né? Ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Eu acho que tem várias falas nisso, sabe, Marcos? Tem a própria pobreza, né? A própria pobreza nesses países subdesenvolvidos, que eles têm, pelas próprias necessidades básicas que não foram atendidas, eles têm outras prioridades, né? E numa cidade como Recife, que a gente sabe que qualquer alteração do nível do mar, ele impacta muito, impacta não quem mora no 15º andar, no 20º andar, mas as pessoas que moram próximo ao mangue, né, e aos brejos, né, que é a formação de Recife, né? Recife no próprio período da ocupação holandesa, que foi de 1630 a 1600, se não me engano, 54, né? Recife é uma cidade predominantemente plana, né? Possuindo muitos mangues e brejos, e tem uma área pequena para expansão urbana, né? A gente tem os morros. Outra questão que você levantou, né? Você vê a questão da água, você vê a questão do esgoto, você falou na questão do aquecimento global. Uma coisa que eu acho bem interessante, teve uma vez um programa, né, da Prefeitura de Recife, já faz muitos anos isso, que é Olhe o Morro, Viva o Morro e Olhe os Morros, né? Isso me deixou muito preocupada, porque eu acho que na questão ambiental a gente precisa ter, assim, os olhos de mariposa e borboleta e de camaleão, que a gente consiga olhar a 360 graus. Porque eu fico olhando, se você olha para o morro, você dá as costas para o rio, né? Aqui em Recife é isso. Se você olhar os morros de Casa Amarela, você está dando as costas para o rio Capibaribe, né? Que aí vai ser ruim tanto se você olhar para o rio e der as costas para o morro. Então, na questão, né, do aquecimento global, nessa questão, eu acho que a gente precisa ter um olhar 360 graus, né? Então, olhar também em relação à pobreza, de como foi essa ocupação urbana em Recife, o que é que isso acarreta qualquer aumento do nível do mar, o que é que acarreta. A gente vê isso quando está no período chuvoso em Recife, né? E o mar está cheio, né? Recife tem mais de 60 canais. Então, apesar de você morar num prédio né, no 20º andar, você não consegue sair de casa, tá? Então, para mim, a solução é sim, aí o meio ambiente fica difícil dele ter a resiliência, sabe, Marcos? Porque é aquilo que eu disse, ele vai ter resiliência ambiental até onde ele puder aguentar. Mas se o ser humano, o rio, ele tem capacidade de autodepuração. Mas se a gente lança muito esgoto, né, você fica impossibilitado do próprio rio ter a sua autodepuração. Então, você tem modelos matemáticos que mostram como é que você pode prever até quantos quilômetros o rio ele vai
voltar ao que era antes, né? Esses modelos matemáticos, eles são bem interessantes e eles já foram validados durante muitos anos. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi em cima de modelagem matemática para verificar a capacidade de autodepuração. E no Rio Beberibe e Capibaribe, né, isso foi em 2000, quando eu fiz o mestrado, já não tinha capacidade de autodepuração. Então, o meio ambiente ele tem sim a resiliência, desde que o ser humano ele sabe ver até onde ele pode causar algum impacto que pode ser que seja irreversível esse impacto. Então, a gente está com o tempo, sim, de qualquer ação pequena, mas você sim resolver, ou então pelo menos diminuir esse impacto dos alagamentos em função desse aquecimento global, em função dessa modificação tão grande do meio ambiente. Agora, eu confesso que não é que eu esteja sendo pessimista, sabe, Marcos? Mas a gente precisa acordar que talvez a gente não tenha tempo de retroceder esse impacto. Um grande escritor e filósofo, né, que hoje é muito comentado, que é o Harari, daqueles 3 livros dele, né, ele tem no segundo livro, que é Homo Deus, ele mostra exatamente o impacto que o ser humano está causando à natureza, né? Então, ele diz que o ser humano ele se acha extremamente poderoso, né? Porque é a espécie que pensa, a espécie que raciocina. Então, o ser humano ele acha que pode, né? Por ele raciocinar, ele pode impactar e ele está acima de todos os outros animais e de toda a natureza, né? Então, esse livro Homo Deus, ele é muito interessante, que ele apresenta essa visão, sabe, tão central do ser humano, né? Agora, até que ponto a gente vai conseguir, até que ponto a gente vai deixar que o meio ambiente ele tenha resiliência e ele consiga, né, diminuir o impacto que a gente está causando, aí eu realmente fico um pouco... Eu sou otimista, mas eu fico um pouco preocupada. Eu acho que precisa ter um realismo também, não pode ser só otimista. A gente tem que ter uma racionalidade, né, e um entendimento científico de até que ponto a gente pode explorar o meio ambiente e até que ponto a gente pode ser tão poderoso, né, de achar que a gente consegue resolver tudo. A gente como ser humano, sabe? Eu acho que, assim, é como eu falei no começo, né? A gente, isso tem, né? Existe um papel muito preponderante dos países industrializados, né? Dos que emitem mais CO2, né? Nesse compromisso. Mas eu acho que localmente a gente tem algumas coisas importantes para fazer, né? E fico feliz de ver que o que a gente tem feito, a gente está fazendo e vai entregar em termos de produto para a cidade, né? A Ares, o City Nova, está totalmente em linha com essa necessidade da gente fazer esse realinhamento e de mudança de comportamento da cidade, né? Você falou de se a gente está de frente para algo na cidade, a gente está de costas para o rio. Então, assim, talvez o grande elemento da natureza que melhor traduz essa preocupação, essa necessidade do reencontro recifense com o meio ambiente é o Rio Capibaribe, né? Há poucos anos atrás, não muito, sei lá, 3 talvez, haveria ali na Beira-Rio, entre a Capunga e a Ponta da Torre, uma avenida para carros, com 3, 4 faixas, não sei. Quer dizer, e veja como essa mobilização da sociedade, que é recente, né? A gente, talvez há 6 anos atrás, isso tivesse sido feito. Mas a mobilização e a consciência do próprio poder público da necessidade de, primeiro, tirar o carro do protagonismo, né? O protagonismo não é o carro. O carro, assim, é algo que a gente precisa começar a esquecer. Eu sempre digo, a gente tem que começar a sufocar o carro para o carro, assim, não desaparecer, mas não ser o protagonista. Então, na hora que você coloca as pessoas, né, como protagonistas, né, da urbanização do Rio Capibaribe, como todo você está fazendo, você já vai estar fazendo
um pedaço importante. E a gente colaborar com esse projeto, de nossa parte, a Ares, assim, é muito, para mim, para a gente é muito gratificante. Simone, a gente tinha combinado um bate-papo de 40 minutos, a gente chegou aos 40, então eu queria que você, enfim, desse o seu recado final aí, fizesse um balanço, enfim, o seu microfone tá aberto para você. Bem, eu acho que é exatamente 1 minuto, né? No meu entendimento, essa superioridade do homem, né, ele deve não somente a sua inteligência, né, mas a sua capacidade de cooperar flexivelmente com inúmeros outros homens, inclusive com estranhos. Então, eu acho que está no momento realmente do ser humano, eu acho que essa própria experiência da pandemia, né, da gente agir pensando nos outros e pensando junto com os outros, né? Então, eu gostaria de concluir dizendo que, pelo amor de Deus, todo mundo continue usando máscara, sabe? E, pelo amor de Deus, todo mundo faça o isolamento social, porque a gente acha que tem essa superioridade, mas eu acho que a gente viu que não somos essa espécie com tanto poder, né? Então, eu acho que as minhas palavras finais são essas, sabe? Use máscara, né? E faça o distanciamento social, independente da sua ideologia política, sabe, Marcos? Isso não tem a ver com ideologia, É, mas tem gente que leva para esse lado, né? tem gente que leva, infelizmente. Mas, Simone, eu queria agradecer demais. Acho que foi uma contribuição enorme. Queria convidar a todos, né, que assistiram a live, enfim, que recomendem que assistam, né, que recomendem que entrem na nossa página no Instagram, que colaborem com sugestões, com ideias. É isso que a gente tá querendo. A gente vai fazer debates muito interessantes. Na próxima semana, novamente, na quarta às 17, a gente vai estar aqui com Gustavo Maia. Gustavo Maia é fundador do Colab. Colab é uma rede, uma plataforma de participação, né, do cidadão no dia a dia da cidade, no planejamento da cidade. Então, eu acho que é uma pessoa muito qualificada para falar do nosso próximo caminho estratégico, que tem a ver com cidadania ativa, tem a ver com participação das pessoas e da população no planejamento da cidade. Então, acho que toda quarta-feira a gente vai ter debates muito ricos aqui. Mais uma vez, Simone, agradeço a você e agradeço a todo mundo que participou, que assistiu, e peço a todo mundo aí que divulgue a live, divulgue a nossa página do REC 500 no Instagram, e nos siga. E até a próxima quarta. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigada, hein?